E o vídeo de hoje é: não venha para Portugal sem ver isso antes. 5 coisas que, se você não estiver disposto a passar aqui em Portugal, é melhor você não vir. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Jimmy em Portugal e hoje um vídeo para a gente encarar uma realidade de norte a sul de Portugal. Eu sou o André Jimmy, estou aqui em Portugal desde 2019 com a minha esposa, meu filho. Também tenho aqui em Portugal hoje meus 2 irmãos com as famílias deles, meu sogro, a minha sogra. Então assim, eu já tenho bastante bagagem para passar para vocês. Hoje, em 2025, como é que anda a situação aqui em Portugal. Esse canal vai falar para você tudo de forma clara e objetiva para que você tome a sua decisão consciente. Então segue a vinheta e vamos ao vídeo. Uau! Você vai passar por uma dessas coisas que eu vou te dizer, se não passar por todas. Porque não depende da região de Portugal que você vai. Primeira situação, que se você não estiver disposto a passar ou não tiver maturidade emocional para passar por ela, é melhor você nem vir. E o primeiro motivo e situação é ser demitido. Gente, você pode aqui em Portugal, principalmente no começo, e se a gente não tem tanta qualificação profissional, como por exemplo foi o meu caso, você pode acabar parando em um restaurante, em uma fábrica, na construção civil, e é natural, em algumas situações, você não se adaptar à função que você nunca fez, ou simplesmente não se adaptar à cultura empresarial daquele local que você está. Então, é natural também, se você não atingir esses objetivos nos primeiros meses, você ser demitido. A situação é, você está disposto a passar por isso, a recomeçar na situação do seu emprego e ir atrás de uma outra situação? Se a sua resposta for sim, tá tudo bem, super normal. Vai para a próxima até achar um trabalho em que você se encaixe ali na função e você consiga evoluir ali dentro. Segundo motivo e segunda situação é ser despejado da sua casa. Eu já passei por essa situação e conheço várias pessoas que já passaram por isso. É relativamente normal isso acontecer, por quê? Porque há muitas casas que os donos podem precisar da casa novamente, ou porque venderam a casa e o novo comprador não vai querer que você esteja ali na questão do arrendamento, ou simplesmente pelo aumento dos preços dos aluguéis. O que aconteceu comigo foi que eu, durante 2 anos, paguei um valor relativamente bom para o aluguel, e devido aos aumentos dos preços, o dono da casa queria colocar uma nova família que estivesse disposta a pagar 2 vezes o preço que eu estava pagando. E foi inevitável ele me tirar dali. A questão é você ser resiliente o suficiente para ir atrás de uma outra situação. Não é o fim do mundo. Vai ser natural, vai ser normal acontecer isso. Não é? A gente vive num mundo em que as pessoas procuram as melhores situações para ela. Então, as famílias portuguesas que têm casas disponíveis para arrendar e para alugar, obviamente querem o melhor para elas também. Eu não estou a falar aqui que é certo eles colocarem uma família para fora de uma forma que seja contra a lei. Mas pode acontecer, mesmo dentro do prazo que eles estão te dando, que eles queiram que você saia para ter uma situação melhor para eles. Uma dica que eu dou numa situação como essa é, cara, faça amigos aqui em Portugal. Porque a maioria das casas que são boas e que têm preços melhores vão ser encontradas por pessoas que estão no ciclo dos portugueses. Elas não vão estar na internet, não vão estar na OLX, não vão estar no Imo virtual, não vão estar nesses sites aí da internet. As melhores casas estão entre os próprios portugueses e não estão nos anúncios. Então, se você tem um ciclo de amizade aqui em Portugal, isso vai te ajudar muito nesse sentido. E o de emprego também. Terceiro motivo, que se você não estiver disposto a passar aqui em Portugal, é melhor você não vir. Conviver com pessoas extremamente sinceras. Galera, os portugueses são muito diretos. E os mais velhos costumam até ser bastante rudes. Mas isso é uma coisa normal. Se a resposta for não, eles vão te dizer na cara. E se você estiver errado, eles também vão te dizer na cara. Mas isso é uma questão cultural, ok? Nós brasileiros que temos aquela mania de passar a mão e para dizer um não ou para dizer que alguém está errado, a gente fica ali arrodeando para falar da forma mais bonita possível. E aqui, eles falam simplesmente de uma forma muito direta. Para a gente parece ríspido e seco, muitas vezes até agressivo,
Mas com o tempo, você percebe que é normal. Olha, eu vou te dizer uma coisa, é até melhor assim. A gente, inclusive, tem muito que aprender com eles nesse sentido. Esteja disposto, né, e aberto a ouvir uma verdade muito sincera e prática, tá? Ninguém aqui vai te enrolar para te dizer um não ou te falar a verdade. Eles vão simplesmente te dizer na cara. E a gente tem que estar disposto a passar por isso. Quarto motivo, que se você não estiver disposto a passar, você não vai conseguir migrar aqui. Aprender a passar por preconceito e sofrer pressão psicológica. Quando não, violência psicológica. Galera, o ambiente de trabalho aqui em Portugal é muitas vezes hostil. É muito diferente a relação entre patrão e funcionário aqui em Portugal. Não tem nada a ver com o Brasil. E no começo, às vezes, até assusta essa relação, que ela é bem diferente. E outra coisa, a relação entre colegas de trabalho também é extremamente complicada. É uma coisa que, se você não souber se adaptar, você não vai conseguir trabalhar aqui em lugar nenhum. Isso é comum em todas as áreas. Obviamente, você vai conhecer pessoas maravilhosas onde você vai trabalhar. Mas o mais comum é você conhecer pessoas extremamente difíceis no ambiente de trabalho aqui em Portugal. Eu quero dizer no sentido da pressão psicológica no trabalho e muitas vezes uma violência psicológica. Eu mesmo, por exemplo, sofri muito tipo de preconceito dentro de alguns trabalhos que eu passei, tanto na questão xenofóbica, por ser brasileiro, de ser chamado de burro brasileiro, olá o brasileiro, uma conotação que não é legal. Como também já cheguei ao ponto de sofrer uma agressão física mesmo. E tive que prestar queixa na polícia, tive que meter em tribunal, a empresa ficou nem aí para a situação, entendeu? Não quiseram resolver, ao ponto de eu passar 3 meses em baixa psicológica, cara, não conseguia conversar com as pessoas, fiquei muito mal, mas respeitei o processo. Eu sabia que eu corria o risco de passar por isso indo para outro país. Então eu respeitei esse momento e passei. Hoje eu estou bem melhor, consegui voltar para o motivo para o qual eu vim para cá, que era empreender. Voltei a empreender depois disso, coloquei um baixo e disse, não, cara, eu não vou passar mais por isso, eu vou voltar para o meu projeto inicial, entendeu? E as coisas foram acontecendo. Obviamente que eu não me deixei ser humilhado, né? Eu exijo respeito e você, obviamente, também tem que existir respeito no ambiente de trabalho. Mas essa situação de ser chamado de burro, de haver termos pejorativos no ambiente de trabalho, cara, acontece muito aqui. Acontece. Em qualquer ambiente. Agora, você tem que saber impor os limites ali na hora, conhecendo as pessoas e saber se sair das situações. Obviamente que nessa que eu passei de uma violência física, ali realmente foi a gota d'água em que eu precisei tomar medidas, como eu disse para vocês aqui. Eu falei com a direção da empresa, eles literalmente cagaram para a situação. Fiz, ok, já que vocês não vão fazer nada, eu vou à polícia, vou prestar queixa e assim fiz. Ok? E fiz o que deveria ser feito, ponto final. As consequências da situação, eu também aceitei passar por elas. Não consegui voltar na empresa, não consegui olhar mais na cara daquelas pessoas que para mim não valia mais a pena. E vida que segue. Colhi os frutos daquela situação, que foi uma baixa psicológica durante 3 meses. Eu fiquei em casa pensando na minha situação. Obviamente passou na minha cabeça em desistir algumas vezes, mas é o que eu falei para vocês. Eu sabia que eu poderia passar por isso. E eu tinha que digerir aquela situação para recomeçar, ser resiliente e ir para a próxima. Ok? Eu sabia que não ia parar ali. E quinto e último motivo, que não é menos importante, nem mais importante, é você tem que estar disposto a passar pelo frio extremo e pelo calor extremo. Talvez para nós brasileiros o calor extremo não seja tão difícil, mas o frio extremo, é difícil. Principalmente se você está numa casa que não tem tanta estrutura, que tem muita umidade, porque outra coisa eu digo, galera, o frio com umidade é muito pesado. Principalmente para as pessoas mais velhas, para as crianças e para as pessoas que têm baixa imunidade. Por exemplo, aquela galera que geralmente gripa muito fácil, que tem sinusite, essa galera que tem problema respiratório. Se você não tiver numa casa com uma boa estrutura de parede, que seja um ambiente que isole bem do frio e da umidade, é complicado. É complicado.
Eu tive meu filho doente em várias situações, em ter que ir para o hospital com crises, né? Eu mesmo sofro de sinusite, já tive em casas com estrutura ruim, eu sei como é que funciona no inverno. Então, há pessoas que não são tolerantes ao frio. Então, essa galera que não tolera muito o frio tem que vir disposta a ter que aumentar aí a sua resistência em relação a isso, porque é ruim, mano. O frio não é essas mil maravilhas, né? Tem gente que gosta, eu gosto de passar frio. Meu, a partir do momento que você passa 1, 2, 3 meses num frio extremo, com uma estrutura ruim, meu, você quase desiste da situação. É muito complicado, extremamente complicado. Então, esteja disposto a passar por esse tipo de situação, para você não desistir e continuar. E seguir em frente, buscando uma situação cada vez melhor para você e para sua família. O lance é não desistir. E esses 5 pontos aqui, você tem que estar disposto mesmo a passar pelos 5, porque o que é comum aqui é as pessoas passarem por esses 5 pontos que eu falei aqui para vocês. Então, estejam dispostos a passar por isso, venham com uma cabeça amadurecida, com o psicológico preparado para passar por momentos complicados. Porque uma imigração não é as mil maravilhas. Além de planejamento, obviamente você tem que estar bem planejado, você tem que estar disposto a passar por momentos extremamente difíceis. E só assim é que a gente vai crescer realmente na vida, e a imigração demora um tempo até a gente perceber que aqui é o nosso lugar também. Sabe, não foi no primeiro ano que eu disse, cara, finalmente eu estou me sentindo em casa. Eu estou aqui há 6 anos. E foi um dia desse só que a minha cabeça e o meu coração disseram realmente, não, aqui pode ser o meu lugar. E hoje a minha esposa e o meu filho também acham isso. E ninguém quer voltar para o Brasil. Mas não foi fácil. Durante 2 anos a gente pensou em voltar várias vezes, pensou em desistir. Porque a gente passou por todo esse processo aqui, todos esses 5 pontos que eu comentei no vídeo, mas não tinha ninguém para me dizer que eu ia realmente passar por esses 5 pontos. Eu só sabia que ia ser difícil e que eu tinha que estar disposto a passar por coisas difíceis. Mas o que eu quero aqui é esclarecer na tua mente e na tua cabeça que esses pontos existem e você provavelmente vai passar pelos 5 em qualquer lugar de Portugal que você for. Quando não, em qualquer outro país, ok? Esse era o vídeo de hoje, espero que tenha sido claro para você esses 5 pontos, que isso te ajude na tua decisão. Comenta aí o que você acha, comentem aí também ideias de outros vídeos que vocês querem saber de Portugal em 2025, tudo atualizado sobre imigração em Portugal em 2025. Essa é a proposta do nosso canal, tamo junto. Se você não quer perder os próximos vídeos e acompanhar toda a situação da imigração em 2025, dá um joinha aí no vídeo, compartilha, se inscreve, coloca lá o sininho, todas as notificações para que você seja notificado quando sair um novo vídeo. Pelo menos 2 vídeos por semana vão estar saindo aqui no canal, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!